Olá, galera do segundo ano IEGA, segundo ano Enfermagem, Administração, TIM FG. Então, mais um capítulo aí, mais uma jornada para a gente cumprir. A gente vai falar hoje sobre a dinâmica das populações, está no capítulo 16 do livro de vocês, tá? Então, vamos fazer essa aula em duas partes. Eu estou gravando esse vídeo para falar uns detalhes para vocês relacionados às dinâmicas das populações e também eu vou jogar um vídeo que é um vídeo ilustrativo de como se comporta a população mundial desde as primeiras eras até os dias atuais. Perdão, os dias atuais não, até uma previsão até o final do século, desse século que estamos, tá? Século 21. Então, pessoal, a gente vai. Esse vídeo ele é muito interessante porque ele vai mostrando lá alguns pinguinhos, né? Cada ponto corresponde a 1 milhão de habitantes. E como a população se comportava ao longo de todo o planeta durante essas eras que iam se passando, né? É muito interessante, você consegue ver lá a explosão demográfica acontecendo em cada parte desse nosso lindo planeta, né? E aí a gente vai entender o que acontece em cada era. Vale lembrar que o vídeo ele é um vídeo gravado e feito, né, por empresas não brasileiras, né, ou seja, o vídeo não é em português, né? Aliás, ele é narrado em português, porém a legenda e o gráfico é todo ele em inglês, mas dá para você entender. Eu acho que você consegue lá, se você quiser, pausa e tenta buscar a tradução de cada era lá que você vai conseguir entender, mas é fácil de compreender, tá bom? Então, vamos falar sobre a dinâmica das populações. A gente, para conseguir entender isso aí melhor, a gente vai falar sobre diversos assuntos que estão ligados à população, né? E aos fatores populacionais, como o índice de natalidade, a taxa de mortalidade, né? O crescimento vegetativo e por aí vai. Na taxa de natalidade, com certeza vocês já ouviram falar que a gente contabiliza todas a quantidade de nascimentos, né, em um determinado período. Assim também como a taxa de mortalidade, que é a contabilização do índice de pessoas de óbitos em um determinado período, né? A diferença desses dois índices, tanto natalidade quanto mortalidade, vai nos expressar o crescimento vegetativo, se aquela região teve um crescimento ou não da população. Tá? Crescimento vegetativo nada mais é do que o crescimento real de uma população. A gente vai abater o número de mortos dos números de nascimentos, né? E aí a gente vai ter exatamente a taxa, né, de crescimento vegetativo, ok? Voltando a falar, a gente tem também a distribuição da população mundial, ou seja, como essa população é distribuída no planeta, né? A gente consegue perceber que 60% dessa população que está no nosso planeta está concentrada no continente asiático, ou seja, lá nós temos os dois países que têm a maior população mundial, né? Esses dois países juntos, eles correspondem a quase metade da população. Tá? É a China, que tem aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes, e a Índia, com 1,350 bilhão de habitantes. Tá, ok? O que acontece? Nessa região do Centro Asiático, nós temos várias áreas com densidades demográficas bastante elevadas e outras também bastante baixas, né? A gente chama de vazios demográficos, onde você não tem lá pessoas que possam sobreviver naquelas regiões. A gente está falando em regiões de grandes precipícios, né? Desertos e por aí vai. Okay? Geleiras, né? Que não há condição para a vida humana nessas regiões. Tá? E a gente fala também sobre a taxa de fecundidade, que refere-se ao número médio de filhos que uma mulher pode ter durante a sua idade, ou seja, a sua vida. Né? A taxa de fecundidade de uma população quanto tempo em média, quanto em média aquela população pode ser fecundada, pode ser criada, pode ter a capacidade de ter filhos. Né? E então, seguindo adiante, né, a gente fala sobre os fatores que elevam o crescimento populacional e que também freiam. Né? A gente sabe que
em continentes como a Europa, né, alguns países a gente tem lá a taxa de nascimento, né, nós temos o crescimento vegetativo praticamente zerado ou negativo, né? Ou seja, nós não temos uma população em crescimento amplo, nós temos lá uma população estacionada. Isso pode repercutir mais no futuro, quando a gente fala em mão de obra, né, para trabalho, e a gente pode ter sérios problemas. Isso também pode influenciar e agravar a questão dos fluxos migratórios, onde você precisa se locomover para buscar condições de vida melhores ou outros motivos. Falando nisso, pessoal, a gente tem também, né, a taxa de expectativa de vida, né, que ela faz uma composição do IDH que a gente vai ver mais adiante, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa taxa de expectativa de vida é aquela que a gente se baseia em vários tópicos que fazem com que a gente possa determinar se aquela população vai ser bem cuidada a ponto de conseguir chegar a um determinado ano de idade, né? Por exemplo, a gente hoje no Brasil a taxa, aliás, a expectativa de vida do brasileiro está aproximadamente entre 70 e 74 anos. Agora, nos dias atuais, pois nós já tivemos essa taxa bastante à frente, por exemplo, nós tivemos ela quase a 77, quase 80 anos de idade, ou seja, uma boa expectativa, né? São vários fatores que levam a isso, como a saúde, a educação, a renda per capita e por aí vai. São fatores que a gente vai ver também que são contabilizados para poder apurar o índice de desenvolvimento humano, tá bom? Junto a essas taxas, pessoal, vale lembrar também que nós temos as taxas de mortalidade infantil, que são aquelas crianças que nascem, a gente contabiliza lá no índice de natalidade, porém, essas crianças não passam um determinado ciclo de suas vidas, ou seja, elas morrem na sua infância ainda, por determinados fatores, né? Por exemplo, as condições precárias de vida em que essas crianças vivem, né? Em que às vezes alguns pais ou a região onde vive não dá suporte à vida e essas crianças acabam morrendo por falta de condições, né? Morrem de fome, morrem por falta de cuidado e por aí vai. Existe isso é uma situação real em vários países do nosso planeta, né? Justamente nos países africanos, em que a expectativa de vida é bem baixa, o índice de mortalidade infantil é bem elevado. Então, seguindo adiante, lá na página 304 do livro de vocês, nós temos lá as famosas pirâmides etárias, né? As pirâmides que determinam para a gente a faixa etária de um determinado local, de uma determinada localidade. E lá nós temos várias faixas de idade onde existem pontos traçados em que de um lado a gente contabiliza a população masculina e de outro lado a população feminina, né? A gente poder mensurar até a ideia de como essa população, se a gente vai ter, se ela é promissora para crescimento ou se não, por exemplo, se você tiver mais homens que mulheres, se você tiver mais mulheres do que homens, né, e por aí vai. E aí determina para a gente também se a população é mais nova, se ela é mais concentrada na faixa madura, ou se ela é uma população mais idosa, né? Na base dessa pirâmide são as pessoas com menor idade, né? São as pessoas mais novas. E aí por aí vai se escalonando até chegar nas pessoas com mais idade. Então, ela se forma uma pirâmide completa, né? E aí ela, na maioria das vezes, se torna uma pirâmide ou até mesmo numa espinha de peixe, porque ela pode ter diversas variações, ok? E a partir daí a gente começa a falar sobre o índice de desenvolvimento humano, né? E nada mais é que o somatório de alguns fatores, né? Que são levados em consideração, como a saúde, né? Que está representado na expectativa de vida, né? A educação, né? Que contabiliza em relação ao grau de conhecimento da sua população, tá? E também a renda per capita, né? Que está diretamente ligada com o produto interno bruto, que é o PIB, né? Aí esse cálculo é feito e a gente tem como identificar esse índice. Quanto mais próximo de 1 é o ideal, quanto mais afastado de 1 é ruim,
porque a gente consegue identificar lá o índice de desenvolvimento, né, que está diretamente ligado à economia desse país, está diretamente ligado à qualidade de vida, aos serviços, a tudo que esse país oferece à sua população. Por exemplo, desenvolvimento humano muito elevado, nós temos o primeiro colocado do mundial, que é a Noruega, né, que tem o índice 0,944. Isso aí que significa, a Noruega já durante vários anos aí liderando o IDH mundial. Em seguida da Austrália, depois Suíça, Dinamarca e os Países Baixos, Holanda, né? E aí nós temos o desenvolvimento humano médio, que é Botsuana, Paraguai, República, Estado da Palestina, a Namíbia, que fica na África, a Índia e por aí vai. Depois temos o desenvolvimento humano elevado, tá? Que não é tão muito alto, mas ele está bem acima, que é a Rússia, o Uruguai, o Panamá, Cuba, Irã e o Brasil. Né? E desenvolvimento muito baixo, que estão aqueles países que são bem precários, né? Burundi, Chad, Eritreia, República Centro-Africana e Níger. São países que têm o índice de natalidade, o índice de desenvolvimento humano muito baixo. Tá bom, pessoal? Então, nós temos mais assuntos para falar sobre isso daí, sobre a questão da dinâmica populacional. Mas eu vou pausar agora na página 306, que a gente vai segurar aqui, e no próximo vídeo, próxima aula, a gente vai concluir esse assunto aí, que é a dinâmica populacional, que é muito importante. Vocês vão ver isso aí durante muito tempo, e é matéria de vários vestibulares, tópicos que caem em vários vestibulares aí, que vocês vão ver no futuro de vocês, tá bom? Valeu, galera do segundo ano. Espero encontrá-los o mais rápido possível. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.